Este episódio ele certamente é muito especial, justamente porque fala sobre a diplomacia, a política externa de Fernando Henrique Cardoso, FHC, presidente do Brasil de 95 a 2000, especial porque ele não se lembra que um dia foi presidente do Brasil. Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do canal. A política do FHC foi de continuidade no aspecto econômico e também pelo fortalecimento da política sul-americana por meio da diplomacia presidencial. Seus ministros de Relações Exteriores foram dois, Luiz Felipe Lampré, de 95 a 2001, e Celso Laffer, de 2001 a 2002. A gente vai fazer uma breve cronologia de FHC. O primeiro mandato foi de 95 a 98. Em 95, a gente já tem a entrada em funcionamento da OMC, da qual o Brasil é membro fundador. A gente tem a entrada em vigor da tarifa externa comum, já em 95. Temos uma assinatura do Acordo Quadro de cooperação entre o Mercosul e a União Europeia, um acordo interregional, e depois a gente tem a adesão do Brasil ao regime de controle de tecnologia de mísseis, o MTCR, e emissão da Declaração de São José dos Campos sobre mísseis de longo alcance. A gente tem uma mediação brasileira para a paz entre Equador e Peru. Em 96, a gente tem a atuação diplomática para assegurar a normalidade democrática no Paraguai, após uma tentativa de golpe do general Oviedo. Também temos a aprovação da propriedade intelectual, que vai reduzir os atritos com o nosso principal parceiro comercial à época. A gente tem a assinatura de proibição completa dos testes nucleares, o CTBT, do qual Israel também é parte. A gente tem visitas oficiais inéditas de um presidente à África do Sul, pós o Apartheid, Angola e Índia. Chile e Bolívia tornam-se estados associados ao Mercosul. E em 97, há uma formalização da aliança estratégica entre Brasil e Argentina, entre FHC e Carlos Menem. Lembrando que a Bolívia já é membro do Mercosul. Em 98, a gente tem a adesão do Brasil ao TNP, né? Após 30 anos, reconhecimento da jurisdição obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos, além da adoção do Protocolo de Ushuaia sobre o compromisso democrático dentro do Mercosul. Temos também a denúncia do acordo nuclear com a Índia, após novos testes nucleares indianos, e um segundo mandato do FHC é de 99 a 2002. Em 99, a gente tem a desvalorização do real, gerando tensões comerciais no Mercosul e a crise de uma Brasil dependência na Argentina. Lançamento do primeiro satélite sino-brasileiro entre China e Brasil, Cibers 1. A gente tem a declaração da política do Mercosul, Bolívia e Chile como zona de paz. E no ano 2000, a gente tem a realização da primeira reunião de presidentes da América do Sul. A gente tem o lançamento também da iniciativa para a integração da infraestrutura regional sul-americana e uma decisão do CMC, do Conselho Mercado Comum, a Resolução 32, com compromisso justamente de negociar acordos comerciais com terceiros países apenas de forma conjunta no âmbito do Mercosul. Em 2001, a gente tem um apoio ao lançamento da rodada Doha do desenvolvimento da OMC, que está em vigor até os dias atuais. A gente tem um engajamento para aprovação da Declaração de Doha sobre o TRIPS, justamente no contexto do licenciamento compulsório, e uma resposta aos atentados de 11 de setembro. Muita gente confunde, mas é o Brasil que invoca o TIAR, não é a Argentina, e temos uma proposta de resolução dentro da OEA. Em 2002, há uma visita de FHC à Rússia e estabelecimento de uma parceria estratégica entre os dois países, Brasil e Rússia. A gente tem a criação do mecanismo 3+1, 3, Brasil, Argentina e Paraguai, e 1 dos Estados Unidos, para a questão da tríplice fronteira. A gente tem a assinatura do Protocolo de Olivos para a solução de controvérsias no âmbito mercosulino e a transição democrática, a FHC atuando junto aos Estados Unidos durante o governo de George W. Bush para garantir a confiança no pragmatismo do presidente Lula. Então, só para a gente recapitular um pouco, a diplomacia do FHC foi uma diplomacia presidencial. Ele participou do governo Itamar Franco, onde ocorreu, quando ocorreu a instalação do dólar como nova moeda brasileira, tá? E que veio a ter grande sucesso, tá? E inclusive levou à eleição e depois à reeleição de Fernando Henrique Cardoso e depois do próprio presidente Lula da Silva. Lembrando que o real foi criado em 94 a partir de 3 fases aí, importantes, numa terceira justamente desindexando a moeda e trazendo ela, para a sociedade brasileira em igualdade, com o dólar. A gente vai ver uma desvalorização crescente do real. De 2000 até o ano que a gente está, houve uma desvalorização de cerca de 686%, embora não
seja comparável com as inúmeras desvalorizações e inflações que haviam ocorrido no período anterior, no plano Verão, no plano Cruzado, no plano Collor, no plano Bresser, em tantos planos aí que foram de forma sucessiva dando um a um errado. Então, de fato, o FHC, junto com o Itamar Franco, junto com o próprio ministro Recupero, conseguiram, de fato, criar uma moeda que fosse comparável e compatível, não é, com um mundo complexo, com um mundo contemporâneo e cheio de desafios. A gente falou um pouquinho sobre a questão da Argentina. O Brasil trouxe justamente esse problema para a Argentina, tá? Quando ele, de alguma forma, cria o real. Eu já expliquei em episódios aqui do nosso canal, vale super a pena conferir, tá? Algumas pessoas chamam inclusive de revanche em relação ao que tinha ocorrido no século XX, não é, com uma crise econômica ocorrida no Brasil por causa dos argentinos. Então essa revanche seria o que? O Brasil provocando uma crise, não é, dentro do Mercosul e prejudicando a própria Argentina por causa dessa valorização excessiva do real, inclusive em relação ao próprio peso argentino. De fato, a reeleição ela é criada justamente por uma emenda constitucional durante o governo FHC. Bom, gente, ficamos aqui, né, com uma breve cronologia do governo de Fernando Henrique Cardoso, que não se lembra mais que um dia, né, em 1995, se tornaria presidente do Brasil por causa de questões, não é, de Alzheimer. Inclusive a própria família interveio, não é, nessa questão. Um presidente que é reconhecido como um dos grandes presidentes brasileiros, outros grupos o têm como um adversário político, não é? Mas as pessoas ainda têm aquele respeito, aquele saudosismo pelo que fez Fernando Henrique Cardoso. Com isso, terminamos aqui mais um episódio do canal Diplomacia com Café e espero vocês num próximo episódio. Um forte abraço para vocês e até a próxima.